presidente Lula e a comitiva dele embarcam nesta terça-feira para a Rússia. Lula terá uma reunião bilateral com o presidente Vladimir Putin. A Luciana Verdolim está acompanhando e vai trazer as informações para a gente agora. O Brasil quer ampliar o comércio com a Rússia, quer exportar mais para lá, né, Luciana Verdolim? Bem-vinda. Quer sim, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o que o governo diz? Que hoje a nossa balança comercial com os russos é muito desequilibrada. A gente compra muito e vende pouco. A gente compra principalmente fertilizantes e também óleo diesel. Só para a gente ter uma ideia, é algo em torno de 2,5 bilhões de dólares as importações brasileiras, o que a gente compra dos russos, e vende apenas algo em torno de 339 milhões de dólares, principalmente café, carne bovina, carne de aves e tabaco. Por isso, o objetivo nesse momento é ampliar essas relações bilaterais, fazer com que essa balança comercial seja mais equilibrada e mostrar que a gente ainda tem muitos produtos para oferecer. E nesse momento, esse trabalho é da diplomacia. O presidente Lula vai ter encontro privado com Vladimir Putin, vai ter encontro também com o primeiro-ministro da Eslováquia. No dia 11, segue para a China e também o objetivo com os chineses é ampliar as relações bilaterais. Só para a gente ter uma ideia, o Itamaraty diz o seguinte: já há 16 acordos fechados com os chineses e ainda há outros 32 em negociação. Por isso, essa viagem internacional está sendo considerada de primordial importância pela diplomacia. E o Ministério das Relações Exteriores diz que a expectativa é de avanços nessas relações bilaterais. A comitiva oficial saiu agora há pouco a lista aqui do Palácio do Planalto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanha novamente o presidente Lula por esse giro entre os dois países, o deputado Elmar Nascimento também, o vice-presidente da Câmara, que ele é vice-presidente da Câmara, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, e Celso Amorim, que é assessor especial para assuntos internacionais aqui da Presidência da República. A primeira-dama já está lá na Rússia. Ela embarcou na última sexta-feira e vai acompanhar o presidente Lula nos compromissos na Rússia e também na China. Sim. Obrigado, Luciana Verdolim, pelas informações. Uma ótima tarde aí para você. Já virou tradição, né? A comitiva da primeira-dama seguir antes do presidente da República nessas visitas aos países. Eu quero saber um pouquinho, Alan Gani, se essa tentativa do Brasil de ampliar o comércio com a Rússia tem a ver com as questões geopolíticas que estão se movimentando a partir das decisões de Donald Trump e dos Estados Unidos. Tem, e eu acho correto. Assim como eu defendi lá atrás, Jair Bolsonaro, em meio à guerra de Rússia e Ucrânia, no auge da guerra, o Jair Bolsonaro ter falado com Vladimir Putin pela questão dos fertilizantes. Então, eu acredito que o Brasil deva defender os seus interesses, ou seja, não ter um alinhamento automático em relação aos Estados Unidos ou em relação à China, mas manter uma neutralidade, buscando parcerias comerciais com os Estados Unidos, que é muito importante, nosso maior investidor, com a China, que é a nossa principal parceira comercial, e com a Rússia. A Rússia é um país muito importante no comércio internacional, porque tem petróleo e tem commodities metálicas. Portanto, é muito bem-vinda, além da questão dos fertilizantes. Fábio Piperno, há uma diferença grande, né? O déficit do Brasil em relação ao que ele compra da Rússia é gigantesco. Você acha que dá para equalizar esses valores? Não sei, Evandro, eu tenho dúvida se dá para realmente reduzir isso no curto prazo, mas certamente há muitos setores em que cabem acordos de cooperação, que são muito importantes. Por exemplo, a Rússia é uma potência na questão espacial, enfim, o Brasil não é. Então, eu acho que dá para buscar sim simetrias, até porque a gente está falando de dois países com economias que estão acima de 2 trilhões de dólares, duas economias muito fortes. E tem mais uma coisa, dois países que não estão presos a bloco algum. Então, isso também é relevante hoje em um mundo cada vez multipolar, mais multipolar. Só um dado que o FMI, eu não lembro agora se foi o FMI ou o Banco Mundial, que fez um cálculo corrigindo pela paridade do poder de compra, não pelo PIB nominal.
Primeira economia do mundo hoje, China, pela PPP. Segunda, Estados Unidos. Terceira, Índia. Quarta, Rússia. Então, não dá para desprezar isso. Quer dizer, então é óbvio que tem que conversar demais. Veja, uma coisa que eu acho assim, que o Brasil tem que se preocupar muito, além dessas tentativas de fechar acordo aí com a União Europeia, não, mas assim, o Brasil, ele ainda tem correntes comerciais irrelevantes com México, Índia e Rússia, que são países muito grandes e populosos. Então o Brasil tem que buscar esses mercados. Ô Segré, e você, como avalia essa tentativa de ampliar comércio? Me desculpem, mas é pura narrativa de novo. Por quê? E vou justificar. A teoria que mais aplica nas relações internacionais, e falo isso com 35 anos de experiência no comércio prático, no comércio exterior e como professor de relações internacionais, se chama a teoria da interdependência. Um depende do outro. Não tem país que se vire sozinho. Não existe isso no mundo, salvo ditaduras que mesmo assim não se abastecem de todos os produtos e sempre tem alguma ajuda, mesmo que na ilegalidade. Mas vamos tomar o exemplo que o presidente Lula está falando. Esses dados que a Luciana Verdolin comentou, de 2 bilhões de exportações Rússia a Brasil e 339 milhões do Brasil para a Rússia, são as exportações e importações no primeiro trimestre de 2025. O valor do comércio exterior entre os dois países, vamos fazer uma conta clara, multiplica por 4. Então nós teríamos aí, com um déficit no primeiro trimestre de 1,6 bilhões, poderíamos supor que o déficit da balança comercial do Brasil com a Rússia seria de 6,4 bilhões no ano. Isso para um comércio exterior em que tem uma balança comercial superavitária Brasil de 90 bilhões, 80 bilhões, é absolutamente a nada mesmo. Mas vamos tomar o exemplo. Os países não compram e vendem nada, Evandro. Quem compra e vende são as empresas, não são os países. Não tem um CNPJ que o Brasil exporta o que for que seja. Não existe isso. São empresas brasileiras que exportam para a Rússia e empresas russas que exportam para o Brasil. Mas vamos tomar o exemplo que o presidente Lula manifesta e suponhamos que na viagem à China o Xi Jinping diga: Lula, eu gostei dessa tua proposta de equilibrar o comércio. Eu concordo com você. Então vamos trabalhar nessa mesma política? Porque eu estou vendo aqui que o Brasil tem um superávit da balança comercial com a China de 51 bilhões no ano 2024. Então que tal se você começa a comprar mais de mim para equilibrar o comércio? É nada mesmo, não funciona o comércio internacional dessa forma. Por isso, vão empresários. Senão, para que queriam empresários? Se um país compra e um país vende, não precisa uma delegação gigantesca. É ir aquele que compra com aquele que vende, resolvido está. Mas se a China aplicar a mesma proposta que o Brasil está tentando nos vender, o governo brasileiro, claro, com a Rússia, o Brasil vai ter sérias dificuldades, porque vai ter que comprar 51 bilhões de dólares a mais da China do que hoje está comprando. Não funciona seu comércio exterior. O pessoal de Itamaraty sabe disso, então é mais uma narrativa que o governo está tentando nos vender. Bom, mais uma vez o Piperno está discordando categoricamente. É lógico, mas é lógico que ele vai discordar. Mas é claro, quer dizer, é óbvio que está levando comitivas de empresários e tem que fazer isso sempre, porque esses caras vão fazer negócio, vão captar investimentos, tudo isso é verdade. E mais importante do que equilibrar essa relação de déficit e superávit é ampliar a corrente comercial. Então, se daqui 10 anos o superávit russo continuar nesses 6 bilhões, mas cada um vender muito mais para o outro do que vende hoje, é óbvio que isso vai ser melhor para os dois. Então, é isso que governos também buscam. Então, por isso que levam essas comitivas de empresários. E esses empresários brasileiros estão indo para lá, alguns deles provavelmente estão indo lá para comprar também. Então, isso é aumentar a corrente comercial. Veja, esse ano o Brasil tem um outro problema, além da contração do comércio exterior global, né? É que, por exemplo, o petróleo ontem fechou a $60 o barril. Isso significa que a cotação do petróleo, que o ano passado foi o produto mais exportado pelo Brasil, mais de 40 bilhões de dólares,
vale metade do que valia, por exemplo, em 2021. No auge da pandemia, o petróleo chegou a 120 e tantos, agora está a 60. Então, isso significa que o Brasil vai perder receita. Então, tem que recuperar em algum lugar. Então, isso é importante. Ô, Segré, só remate então a isso depois desse preciso, porque na realidade ele não discordou de mim, ele tentou traduzir o que o presidente foi fazer na Rússia. Mas vamos ler a tarja. Lula pedirá a Putin para exportar mais da Rússia. Em momento nenhum fala de aumentar o comércio. Mesmo assim, Piperno, para você aumentar o comércio depende de fatores fundamentais. Por exemplo, competitividade do produto no país que está sendo exportado e demanda insatisfeita do país que está sendo importador. Então, se a Rússia não aumentar a demanda de qualquer produto que provavelmente o Brasil possa estar exportando, se tem competitividade, isso é narrativa. Não vai ser aplicado na prática. Não tem como garantir isso. Não tem nada, desculpa, mas não tem nada de narrativa nisso. Isso é comentário para isso é comentário para russo ver ou para, enfim, a torcida aplaudir. Veja, Lula pedirá a Putin para exportar mais para a Rússia. E a Rússia vai pedir para o Lula que o Brasil também exporte, que o Brasil também importe mais. É isso. Depende da produtividade de cada produto, de cada país e da taxa de câmbio. Produtividade de cada produto e necessidade. Então, o agronegócio do Brasil esse ano aumentou a produção. Se continuar aumentando, por exemplo, vai precisar cada vez mais de fertilizantes. Quem é o principal fornecedor de fertilizantes para o agro brasileiro? A Rússia. É por isso também está indo gente do agronegócio lá. Então, eu falo com propriedade e vou dar um exemplo. Há mais de 1 ano e meio, ninguém me contou, eu estou tentando, no mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, registrar um fertilizante biológico e não estou conseguindo. E não estou conseguindo porque não falta algum documento, não. O documento está todo apresentado. As autoridades brasileiras não têm a mínima ideia de que pedir, porque nunca foi importado um produto biológico. Olha que legal, e não vem da Rússia, viria da Itália. Mas o comércio exterior funciona com isso. Tem necessidade de fazer registros de produtos. Então, se um produto que vem da Rússia vai demorar 2 anos para registrar um fertilizante, eu gostaria de saber como vai ser equilibrado esse comércio. De novo, me desculpa, é uma tentativa. Vou ser mais elegante. Não é uma narrativa. É uma tentativa de alguém que vai para lá e tem que mostrar algum resultado. Mas aumentar o comércio não depende do governo, salvo que o governo permita que um produto da Rússia venha aqui sem nenhum registro. Aí eu me sentiria muito frustrado, porque há 2 anos estou tentando e não consigo. Bom, a Rússia continua sendo o maior fornecedor de fertilizantes para o agro brasileiro e, no caso da Rússia particularmente, as relações governamentais, elas são, sim, mais importantes, por exemplo, do que no caso do Brasil com, enfim, imaginemos aí, um governo europeu. Por quê? Porque a gente sabe que lá na Rússia, que tem um governo forte, o governo da Rússia, sim, ele acaba influenciando muito mais as suas grandes corporações do que, por exemplo, no Ocidente. Zé Maria Trindade, vai lá você para a gente arrematar, porque eu tenho reportagem esperando para falar conosco também, por favor. Esse momento político, né, no comércio internacional é muito sensível e muito importante, né? Donald Trump mudou aí as relações do mundo, não foi só na política, mas também na economia e assim por diante. E os últimos fatos aí, a pandemia, guerras e o Donald Trump no tarifaço, acabaram mostrando que os países têm que se acomodar, se reacomodar. E eu acho que é um momento importante mesmo para ir atrás disso. A fala do ministro José Múcio falando de armamento simboliza isso. Até então, ninguém pensava em comprar armas. E, neste momento, é a grande procura do comércio internacional. Os países entenderam que tem que se defender, que não pode ficar sem uma força armada importante, de aplicação imediata, porque não há tempo de formar um exército, marinha e aeronáutica, né, força aérea. Então é assim. Então esse novo momento exige mesmo esse trabalho do Brasil. Agora, isso tem que ser feito não politicamente, mas de forma profissional, e é assim que a coisa está andando, profissionalmente. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos estão de olho nessa viagem do presidente Lula, né, Rússia e China.